Evangelho de João, capítulo 12, verso 35, 36 diz: Então Jesus lhe disse: A luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando de dizer estas coisas, Jesus retirou e ocultou-se deles. Amém. A ocasião desse fato, dessa narrativa do Evangelho de João, se deu exatamente na última semana terrena de Jesus, antes de sua crucificação. Ele havia destinado a Jerusalém e participado de alguns eventos ao longo desta última semana. Estando ele na casa de Lázaro, hospedado ali, outras vezes nos hortos em volta de Jerusalém. Ele participava as pessoas de sua mensagem, de sua palavra. E durante essa semana teve um evento bastante interessante, do que é chamado de entrada triunfal. E lá Jesus foi bastante adorado, glorificado, ovacionado por muitas pessoas. E posterior a esse evento, ele esteve preparando a ceia, para que com seus discípulos pudesse estar uma última vez, ceando com eles. Em especial, durante essa semana, ele esteve na quarta-feira na casa de um homem chamado Simão. E não teve só. Teve juntamente com seus discípulos e o seu amigo Lázaro, a quem poucos meses antes ele havia ressuscitado dentre os mortos. E nessa oportunidade, o Lázaro sentou-se ao lado de Jesus na casa desse Simão e participaram de um jantar muito importante. Esse jantar ficou em memória de muitas pessoas pelo fato de que uma cena inusitada acontecera ali. A adoração espontânea da irmã de Lázaro, Maria, no qual entra furtivamente e consegue romper a segurança e adorar a Jesus, quebrando um vaso de alabastro e derramando o perfume sobre os pés de Jesus e sobre a cabeça de Jesus. E não apenas isto, mas se inclinando, tirando dos seus cabelos do seu lenço, e ali enquanto chorava sobre os pés de Jesus, ela regava os pés com as suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E isso impactou toda aquela região, porque Jesus se agradou daquele ato, de modo que disse às pessoas que lá estavam: ela será lembrada pela eternidade, pelo que ela fez aqui agora. Entretanto, isso provocou algumas falas e descontentamento, que já era de se esperar em algumas pessoas que eram chamadas de fariseus e saduceus, e mais uma vez se levantam para questionar a autoridade de Jesus. E questionando, eles expõem sua incredulidade de tal maneira que, mesmo sabendo eles e vendo os milagres que Jesus operara ao longo do tempo, como o último de grande proporção, que foi a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias de morto, ainda assim eles não creram que Jesus era o Messias, mesmo tendo todos estes sinais. E não creram por uma razão bastante peculiar. Além de eles estarem apegados ao contexto da sua lei e esperarem que o Messias viesse de um outro jeito, de uma forma um pouco mais pomposa, mais gloriosa, e não viesse ele montado em um jumentinho, de maneira humilde, gentil, e que caminhava com pecadores e campesinos. Esperavam um Messias montado em um cavalo branco, sim,
mas ladeado de um exército enorme que viesse trazer um governo de força e riqueza a Israel, destruindo, portanto, os opositores, a saber, o império. Entretanto, Jesus veio o oposto do que eles esperavam. Então, somado a isso, cresceu a incredulidade em seus corações. Isaías, quando viu a glória de Jesus, no capítulo 6 do seu livro, ele profetizou dizendo que as pessoas iriam vê-lo, iriam ver os seus milagres, mas elas não conseguiriam crer, porque é como se elas estivessem cegas e surdas, de modo que não conseguissem compreender o Evangelho de Jesus. Isso possibilitando o nosso acesso ao Evangelho, uma vez que eles não creram, rejeitaram o Messias. Então nós abraçamos que era o propósito de Deus. Perceba, portanto, que é nessa cena, é nesse diálogo que Jesus cita essas palavras tão importantes. E essas palavras me levam a pensar em destino, em um plano, em um alvo a ser alcançado. E Jesus deixa claro algumas coisas aqui muito importantes que eu quero mostrar a vocês. Exatamente no foco da palavra de Jesus. Afinal, ele diz no verso 35, a luz ainda está convosco por um pouco, falando de si mesmo. Ele está dizendo, eu vou ficar com vocês mais algum tempo, mas daqui a pouco eu vou ser arrancado. Ele diz isso porque no verso 29 ao 32, ele expõe o tipo de morte que ele iria ter. Ele diz, eu vou ser levantado, eu vou ser tirado dessa terra. Então perguntaram, por que o Senhor há de ser levantado? O Messias reinará para sempre. Por que o Senhor há de ser levantado? Então não és o Messias. Então ele diz, eu sou a luz, e eu estou convosco por um pouco de tempo ainda. Mas esse tempo vai findar. E aí ele diz, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E ele me fez observar a última frase desse versículo 35, que diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Essa citação, essa máxima de Jesus, ela eclode exatamente no nosso tempo. Ela parece que ressoa de maneira retumbante na nossa geração. Se não, percebam o que o Senhor pode nos ensinar. Ele quer dizer que todos nós, independente de cor, credo, raça, nacionalidade, fomos gerados com um destino. Todo ser humano, Deus fez a partir de Adão com um destino estabelecido. A ideia de Deus foi formada dentro do homem, estabelecendo o seu nascimento e a sua chegada. Perceba que nesse ponto é que a criação se perde. Afinal de contas, tudo se rompeu a partir de Adão. Se nele foi gerado um destino, nele também foi interrompido o destino. Se nele foi dado o caminho, nele também foi interrompido o caminho. E é por isso que, se você olhar com atenção, você vai ver a palavra do apóstolo Paulo escrita à igreja em Éfeso, no capítulo 1, e o versículo 4 ao versículo 6. E se quiser me ouvir ou atentar para o que diz aí na sua própria Bíblia, acompanhe-me como faziam os bereanos. Diz, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo quer nos fazer entender
que desde quando o homem foi gerado em Deus, ele foi gerado com um propósito final, com um destino estabelecido. E o destino era reinar, o destino era viver e governar, o destino era desfrutar de um relacionamento com o Pai, o destino era governar essa terra como uma expressão do governo de Deus no homem. O destino era estabelecer o plano de Deus em extensão territorial no mundo físico. A ideia é que o governo que Deus tem no seu mundo espiritual, por meio do ser humano, a saber, de Adão, fosse também estabelecido por ele no plano físico. Então, Deus fez o Adão com esse fim. E todos aqueles que nasceram a partir deles, a saber, nós também com esse fim. Entretanto, vós sois sabedores de que o Adão, assim como toda a humanidade, interrompeu esse destino. É por isso que o apóstolo Paulo explica a origem da criação, e você vê isso em Atos, no capítulo 17. Veja na sua Bíblia, se você quiser, de modo que, do versículo 26 em diante, de Atos 17, olha o que Paulo ensina. Deus, de um só, fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele, disso deu certeza a todos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Perceba que Paulo nos dá a ideia máxima de Deus, gerados com um fim específico, planejados para um governo específico, trazer o reino de Deus à terra como um todo. E essa magnífica ideia de Deus, ele estabeleceu o homem como a sua coroa, como a sua obra-prima. É por isso que o Salmo 8 identifica o homem como um pouco menor do que Deus, do que todas as características de Deus. Com toda essa graça oferecida pelo Eterno, de ter as características imanentes dele, de receber a essência da vida dele, e de ter a inteligência dada por ele para estabelecer esse governo. Porém, vocês são sabedores de que o diabo, a serpente, o maligno, com a sua ousadia, perspicácia e inteligência, ele conseguiu enganar a Eva e o Adão com um argumento tão simples. Não lhes ofereceu riquezas, não lhes ofereceu fortunas abundantes, mas lhe ofereceu um alto nível de conhecimento. E o que me impressiona é que a promessa dada da serpente a Eva é tão mesquinha, é tão falível, é tão pobre, é tão paupérrima, que o Adão e a Eva estavam conectados à única e poderosa fonte de conhecimento que
que o mundo inteiro nem sonha em saber. Eles estavam conectados em Deus. E tudo o que precisavam saber estava em Deus. E vem o diabo e diz: eu lhe prometo um conhecimento maior do que essa conexão que você tem aí. É como se tentasse convencer o Adão e a Eva de que a conexão que ele tinha com Deus era discada. E que ele poderia oferecer uma DSL de alta velocidade. Se enganaram, porque o diabo não poderia oferecer nada. Afinal de contas, Deus é luz. A Bíblia diz que Ele é luz, e é a luz que ilumina o mundo. Mas a Bíblia diz que o diabo é as trevas, e mais que isso, ele é o príncipe das trevas. Perceba que ele é o príncipe da ignorância. É o príncipe da cegueira do conhecimento. Como que o príncipe da ignorância faz uma proposta para Eva e para Adão de aumentar-lhes o conhecimento? Não é uma loucura? Não parece ser uma idiotice sem tamanho? Eles deveriam, no mínimo, de pensar: mas nós estamos na fonte. Quem poderia nos dar mais conhecimento do que a fonte? Concorda comigo? Então o pecado foi burrice, foi idiotice, foi o imergir na ignorância. Saíram do mundo plano do entendimento e mergulharam no mundo escuro da ignorância. E a palavra ignorância no grego é escuridão, trevas. É por isso que o diabo é chamado de príncipe das trevas em Efésios 6:10. Porque ele cega as pessoas com a própria ignorância. Ele tira o entendimento das pessoas e elas não conseguem compreender a verdade do Evangelho. Então perceba que por conta dessa ignorância, o diabo ofereceu o saber pelo poder. E eles entenderam que poderiam ter mais saber para ter mais poder. E se frustraram. Porque à medida que tomaram do fruto proibido, imediatamente seu mundo escureceu. Então o seu entendimento esvaneceu. E todo aquele conhecimento que o homem tinha em seu HD se perdeu. Limitou-se. Não conseguia mais perscrutar as grandezas de Deus. E nem os mistérios de Deus, como diz Paulo em Colossenses 1,15. Perceba, dentro dessa perspectiva humana, a ignorância de Adão passou para todos os seus filhos, que consequentemente veio até nós. E estamos subjugados a um domínio de um rei ignorante, de um império ignorante. Então diga para quem está ao seu lado: esse mundo é um mundo governado por ignorantes. Sim, é um mundo de ignorantes. Estamos debaixo de uma grande trevas de ignorância. Perceba que à medida que isso foi se avolumando, o homem perde o seu destino. O Adão e a Eva e toda a sua geração sabiam onde iam chegar. Sabiam o que eles foram feitos para fazer. Sabiam por que Deus os criou, qual era a razão de sua criação. Mas à medida em que se desconectam, eles também perdem a certeza de o porquê foram gerados e criados. Perceba que a Bíblia ensina, nas palavras de Paulo, venha comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 4, ele diz a atribuição do Deus desse século. E diz Paulo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê?
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória do Cristo, o qual é a imagem de Deus. O rei das trevas, ele transforma as pessoas em como que inaptas a compreender o Evangelho. Então essa inaptidão de entendimento as torna cativas das trevas. Permanecem, portanto, aprisionadas ao mundo do diabo. As prisões que o diabo tem é a ignorância. Então diga para quem está ao seu lado: as algemas do diabo são as algemas da ignorância. Sim. À medida que ele cega as pessoas por completo, elas não conseguem ouvir o Evangelho. É evidente. Então, elas não sabem para onde vão. Jesus disse no verso 35: quem não está na luz, não sabe para onde está indo. Quem não está na luz dele, perde o destino. Vagueiam de um lado para o outro sem saber para onde vão. O que será da vida? Onde não chegar? É por conta dessa sequência de fatos, que se eles continuarem nas trevas, se o mundo continuar imergido nessa escuridão do maligno, sem a luz do Cristo, eles irão imediato à perdição. Se não percebam, Jesus disse, e você pode comparar isso na sua Bíblia, no Evangelho de João, perceba, no capítulo 13, um capítulo depois daquilo que nós estamos lendo, veja o que Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 13. Perdoe-me, é o capítulo 12. Troquei a referência. E o verso 46. Jesus expõe de maneira muito clara o problema da ignorância. Ele diz: eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, 48, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Uau! Perceba que Jesus deixa enfático que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Então elas precisam ser anunciadas, elas precisam ser iluminadas pelo Evangelho, para que tenham o privilégio de conhecer a luz do Cristo. E conhecendo a luz do Cristo, serão salvas por Ele. Mas se pregarmos esse Evangelho, anunciarmos essas notícias, e as pessoas ouvindo e não crendo, fazendo a escolha de não andar na luz, elas, pela palavra anunciada dentro delas, é que será o elemento condenatório. Portanto, o papel nosso, como igreja, é o de iluminar a mente dessas pessoas com a palavra de Jesus, para que elas possam saber e escolham por si mesmo não ir à condenação. Se não, percebam, Deus nos deu um destino de governar, de estabelecer o seu reino sobre essa terra. O diabo interrompeu essa trajetória, propondo algo maior, mas ele não pode dar aquilo que não tem. Então o homem emerge na ignorância e rompe com todo o seu caminho. Veja comigo o que Deus diz a Paulo no capítulo 8 de Romanos, e o versículo 29. Acompanhe-me.
na sua Bíblia, por bondade. Aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus dá um destino, Ele dá uma sequência na vida. Esse destino inicial dado de Deus a Adão era eterno. Deus havia planejado para que o homem vivesse nele de eternidade a eternidade. A ideia do Senhor era que esse governo se estabelecesse por gerações. E o homem permanecesse eterno no Senhor. Mas o pecado tirou a eternidade, o destino da eternidade do homem, e o subjugou sob o domínio do pecado. Então Deus estabeleceu uma lei. E essa lei está em Hebreus, no capítulo 9, e o verso 27. Essa lei é imutável. Todos estão encerrados debaixo dessa lei. Todo homem, toda mulher. E diz Deus ao homem: é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que esse autor diz é que todo ser humano, ele vai nascer, vai viver, e ele vai morrer. E o juízo significa o caminho, o destino em que Deus dará a sua alma. O homem é tricotômico, significa ser corpo, alma e espírito. É por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, dizendo para que todo homem seja irrepreensível, se mantenha irrepreensível, santificando completamente o seu espírito, alma e corpo, para que sejam estes plenamente conservados para encontrar-se com Jesus. Espírito, alma e corpo. Então diga para quem está ao seu lado: eu não sou apenas esse corpinho bonito. Óbvio que você está acima disso. Esse corpo é o invólucro da sua alma. Sua alma é o centro das suas emoções. É onde armazena, onde governa, onde gerencia seus sentimentos e emoções. O seu espírito está intimamente ligado à sua alma, mas é um instrumento independente dela, mas está ligado a ela. Seu espírito é a tua fonte de ligação com a divindade. É a tua tomada de conexão com a divindade. Você não se conecta em Deus a não ser em espírito. Pois Jesus diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Significa que não há outro meio. Se eu quiser adorá-lo, não posso fazê-lo apenas fisicamente. Não posso apenas expressar o meu corpo. A expressão do meu corpo tem que ser uma ação do meu espírito. A minha conexão com Deus não é dada pelo corpo, não é dada só pela alma, é dada pelo espírito. É por isso que quando o homem morre, esse corpo volta ao pó, como disse Salomão. Mas o espírito que está aqui dentro, Deus dará o destino, ou acima, ou abaixo. Provérbio 16, 24 diz que o caminho dos entendidos é para cima, para defender do inferno que fica para baixo. Portanto, Deus é quem dará o destino, de acordo com a minha trajetória no caminho. A minha salvação depende, evidentemente, da maneira pela qual eu ando.
O fato de invocar o nome de Jesus e dizer eu sou do Senhor, não garante que daqui a 10 anos eu serei salvo. Porque se eu enveredar no mundo do pecado, da parte de Cristo a minha salvação está garantida, mas da minha parte eu a joguei fora. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, quando ele fala de um mistério do jambuzeiro brabo enxertado na oliveira, ele disse assim: se Deus não poupou os galhos da oliveira, quanto mais poupará nós que fomos enxertados nela. O juízo de Deus vem às portas daqueles que com ele brincam. É por isso que o escritor aos Hebreus disse: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque na mesma proporção do amor de Deus é a proporção do seu juízo. Na mesma proporção de sua graça é a proporção de sua santidade, que exige julgamento. Então o homem imergiu-se em um mundo sem volta, que por si mesmo ele jamais conseguiria encontrar o seu destino novamente. Assim, eu percebo que o mundo está em trevas, constantemente em trevas. E isso é geral. Perceba que se olhar para o globo, como poderíamos dormir à noite? Imagine se fôssemos olhar apenas para o continente africano hoje. Se depararia com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Encontraria 54 nações. Dentre 54, 51 vivem abaixo da linha da pobreza. Aonde cerca de 27 milhões de pessoas vivem como refugiados. Onde 4 milhões de pessoas morrem por ano de fome. Onde a cada mês há cerca de 100 mil abortos de crianças. Um continente onde a concentração de riqueza per capita por pessoa é a menor do mundo, aonde a terra é uma das mais ricas do mundo, mas a exploração humana é a mais violenta do mundo. Se fôssemos olhar para o continente africano, eu iria te convidar a chorar pelos 600 milhões que nunca ouviram o nome de Jesus, que estão lá, que não o conhecem, que estão envolvidos com 17 milhões de deuses tribais. Eu iria te convidar a pensar de maneira triste, lamentável, nos 180 milhões de aidéticos que a África possui. Quase 20% da população africana é aidética. Eu iria te convidar a pensar nas crianças em Botsuana, onde cerca de 400 mil crianças perambulam pelas cidades de Botsuana, aidéticas, sem pai, sem mãe, com AIDS. Então eu olharia e diria: a África está perdida. Olharíamos e não poderíamos deixar de dizer que hoje uma perspectiva de 120 igrejas evangélicas protestantes são destruídas e queimadas anualmente na África. De abril de 2016 a maio de 2017, 170 pastores missionários foram mortos na África por causa da perseguição.
Como? Trabalhar em uma nação onde o salário base diário de uma pessoa é o equivalente a 80 centavos de R$1. Como viver numa nação assim? Onde o salário mínimo no Mali é R$38. Como viver numa nação assim? Onde o normal de um cidadão é se alimentar de uma porção de arroz na palma da mão a cada 3 dias. Mas por outro lado, enquanto a gente olha o panorama da África, os seus lamentos, é impossível não chorar, é impossível não se sensibilizar. Mas por outro lado, você vê uma África em chamas. As estatísticas apontam. Isso merece um glória a Deus. Até 2020, se continuar no ritmo que vai, a África terá aproximadamente 500 milhões de pentecostais. Será o maior continente cristão do mundo. Está em chamas. Eu já citei a vocês aqui. Existem países africanos que eles não têm o que comer, como o Quênia. Mas a cada quarteirão tem um grupo de crentes orando nas esquinas e declarando o evangelho. Se você for na Nigéria, todo dia eles matam cristãos. Todo dia. Converse com o Mamadou, ele vai te contar. Todo dia. Mas todo dia se converte milhares. Se reúnem crentes na Nigéria, com reuniões de 150 mil pessoas para orar. Apelos com 20 mil decisões. A África está pegando fogo. Porque Jesus decidiu usar os pequenos deste mundo. O Brasil tem sido um instrumento abençoador dentro da África. Em segundo lugar está o Brasil, primeiro os americanos, com plantações de igrejas, com avivamento. Existe uma igreja americana chamada Home the Prayer, casa de oração. Eles decidiram invadir a África só para orar. Não mandam missionários para pregar, só para orar. Mudam-se famílias inteiras só para orar. Eles estabeleceram um plano ao longo de 25 anos de plantarem núcleos de oração na África inteira. E começaram pelo Quênia. E levaram 100 famílias ao Quênia. E estabeleceram núcleos de oração com essas 100 famílias. E eles abrem lugares. E esses lugares ficam abertos o dia inteiro, a noite inteira. E as pessoas orando o dia inteiro, a noite inteira. Enquanto eles estão queimando, o Espírito Santo está descendo e sacudindo os ambientes africanos. Enquanto a gente perde a chama, eles estão acendendo. Enquanto aqui no Brasil, a gente começa a ver os gravetos se perdendo o seu calor. E as cinzas começando a aparecer. Mas se você der uma olhadinha no outro lado do continente, em meio à pobreza, você vai ver labaredas de fogo queimando os torrões que estão por lá. Mas eu poderia pensar convosco de maneira breve e te convidar, sim, a ir um pouco mais além. E por que não olhar a Índia? Por que não olhar a Ásia como um todo? E permita-te dar apenas essas informações.
e vamos concluir. A Ásia hoje possui 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas. É gente demais. O mundo tem 7,2 bilhões de pessoas. Interessante. A Índia possui 618 mil cidades. Dessas 618 mil cidades, aproximadamente 594 têm igrejas. – 594 cidades têm igrejas. Mas eles têm 600 mil cidades. Você deu para entender? Eles têm 600 mil cidades. Mas 594 delas têm igrejas. Restam 690, sei lá, 10%? 0,001%. Sabe o que isso significa? A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Existem 14 milhões de cristãos. 14 milhões, irmão. Com 33 milhões de deuses. Entende? A China tem aproximadamente hoje 900 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Nunca. E se você for à Mongólia, for ao Nepal, for ao Paquistão, for ao Afeganistão, então você vai perceber que hoje a Ásia, ela tem um missionário, escuta isso, ela tem um missionário para cada 1.013.681 pessoas. Um para cada 1 milhão. Me perguntaram há poucos dias no Nordeste, por quê? Olhar para a Ásia e para a África, por quê? E por que não olhar apenas para o Brasil? Então eu apresentei esses dados, que te digo agora. Eu te digo, disse a esse a razão, por quê? Primeira, estima-se hoje que morre por dia, sem Jesus, 85 mil pessoas por dia, sem Jesus, sem ter ouvido de Jesus, sabe? Aqui, na nossa nação, por incrível que pareça, existe, nos 205 milhões de brasileiros, existe uma igreja para cada 550 pessoas. Sabia disso? Uma igreja para cada 550 pessoas. Tem quase mais igreja do que pessoas. Sabia disso? São 300 mil igrejas no país. Uma para cada 500 pessoas, aliás. Mas se você olhar a África, a Ásia, o continente, você vai ter uma igreja para 410 mil pessoas. Uma igreja distribuída em todo o mundo para 410 mil pessoas. Uma cidade como Bangalore, que tem 16 milhões de habitantes,
As estimativas que Peter me passou é que tem 9 igrejas. 9. Em 16 milhões de habitantes. Mas a cada esquina você vê um Ganesh, um templo de Ganesh, daqueles elefantes, daquelas cobras, daqueles bichos. Sabe, se você for a Chennai, como os irmãos aqui foram comigo, você vai ver que por volta das 4 da tarde, fica como que uma nuvem baixa, amarela. O céu fica todo amarelado. Uma névoa amarelada pousa sobre a cidade. Sabe o quê? Incenso a Krishna. Uma cidade de 11 milhões de habitantes. Incenso a Krishna. Como fazer? Eles estão cegos. Eles não conseguem ver. Eles não conseguem ouvir. Sabe por quê? Porque o diabo se assentou com seu reino de ignorância, de trevas, e cegou o entendimento. Éramos assim. Não precisa ir tão longe, Mara. Podemos também analisar o nosso terreno. Dourados tem 210 mil pessoas. O Comped diz que tem 20 mil evangélicos. Ainda restam 190 mil para serem ganhos. Então não temos motivo de nos orgulhar ou bater no peito. Concorda comigo? Há motivo de chorar, de lamentar, de cantar aquela canção que o Felipe e a equipe cantou, de clamar pelos filhos perdidos. E nós com isso, bom, o mundo todo precisa saber. Eu quero concluir, diga para quem está pertinho de você, o mundo precisa saber que há uma luz acesa, ainda há uma luz acesa, e essa luz, quem carrega é você. É você. Jesus disse no verso 36, quem está com a minha luz, mantenha acesa. Vou iluminar e você encontra o seu destino outra vez. Nós estávamos assim como o mundo, sem um destino certo. Não sabíamos o que fazer. Estávamos perdidos. Então alguém veio a nós e disse assim: você não precisa mais viver debaixo desse jugo da ignorância. Por quê? E alguém diz o que João escreveu na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 8. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ele já desfez as suas obras. Você pode ser livre agora. Então eu entendi que a luz me iluminou. Eu não sei se há alguém aqui que consegue se lembrar do dia em que a luz do Cristo entrou pela sua janela. Há alguém aqui que consegue se lembrar? Olha para mim aqui, por favor. Aí em cima, aqui embaixo, em todo quanto é lugar. Você consegue se lembrar da emoção, da alegria, do favor, do prazer, de quando aquela luz começou a entrar pela sua janela? Hã? Não é bom? Quem aqui sente essa alegria até hoje? Vocês aí em cima sentem essa alegria até hoje? Oh, que luz gloriosa! Ela entrou pela minha janela e iluminou as minhas partes em trevas. Ela esclareceu-me. E o diabo perdeu o domínio, porque a luz me irradiou. Então agora aquilo que estava separado se tornou unido. Portanto, o mundo precisa saber. Só que, como disse Jesus, a luz ainda está conosco. Então eu queria que você colocasse sua mãozinha profética sobre o ombro de quem está perto de você.
Diga assim para essa pessoa: disse Jesus, eu sou a luz, e eu ainda estou convosco. Então, se levante e ilumine. 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 Queria que você ficasse em pé. Eu queria que você entendesse aqui esta noite. O mundo está perdido. Isso aí. Olha aqui para mim. O mundo está perdido. Você concorda comigo? Há pelo menos 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como iremos alcançá-los? Como? Pelo ritmo que estamos andando, eu vou terminar, preste atenção nisso. Pelo ritmo que estamos andando, pela quantidade de obreiros que estamos enviando, nós vamos conseguir alcançar o mundo todo em mais 3.150 anos. Sabe o que isso significa? Significa que esses milhões e milhões irão para o inferno. Significa que Jesus quer esta noite que eu e você entenda que a esperança das pessoas está em você. Eu queria que você dissesse para você mesmo, se você crê nisso, você só consegue entender isso se você foi salvo por Jesus. Se você entende o que é sair das trevas e vir para a luz. Se você sabe o que significa deixar a condenação do pecado e ser livre de suas algemas, então você vai saber identificar o que direi agora. Então você poderá dizer: eu sei. Diga comigo: eu sei que o mundo está em trevas e que eu sou, de que eu sou em Cristo Jesus a única esperança do mundo perdido. Isso não é um clichê. Isso não poderia ser um clichê. Isso precisa ser a minha realidade. Eu preciso ter essa convicção de que sem mim bilhões irão para o inferno, se perderão. Sem você, o seu vizinho vai para o inferno. Sem você, o seu parente vai para o inferno. Sem você, o seu funcionário vai para o inferno. Sem você, o seu patrão vai para o inferno. Deus te colocou nesse lugar estratégico, porque Ele sabe que você é a esperança daquele lugar. Eu quero te convocar em Cristo a assumir o papel de igreja, de amar os perdidos. Comece amando pela própria cidade. E você sabe por quem começar. É possível e devemos fazê-lo. Não há como ser igreja se não pensar nisso. Eu queria que você escutasse essa canção. E eu vou orar com você. No nome de Jesus o Cristo. Enquanto você ouça essa canção ou cante junto, eu te dei dados suficientes para alimentar sua alma, para você estar pensando neles, pensando nos milhões indianos. Dá som para ele. Alma só, ouve-se um grito desesperando. Talvez a o mundo Índia. em chama clama por um pregador. Talvez a África. Morrerias tu por elas, abrindo mão dos teus desejos para viver.
Dá-me águias para encher o céu. Dá-me almas, dá-me vidas, dá-me águias para encher o céu. Quem tem coragem de clamar a Jesus e dizer: eu quero ganhar almas, custe o que custar, eu quero almas. Aleluia, aleluia. Antes de orarmos, para finalizar, você que está aqui, você, meu irmão, quem pregou para você? Você nasceu na igreja, mas alguém te falou de Jesus. Porque nascer na igreja não te garante salvação. Nascer no evangelho não te garante que você tem Jesus. Alguém te falou de Jesus e você o recebeu. Mas se você não o recebeu ainda, não tem essa certeza de uma salvação vibrante, hoje é a noite da tua salvação. Hoje é a tua oportunidade de entregar-se para Jesus por completo, de receber a salvação em Jesus, a salvação da sua alma, entrar na luz de verdade. E quanto a você que está em Cristo, faz um compromisso com Ele hoje, dizendo: Senhor, eu quero almas, eu preciso de almas. Que ganhar almas seja a sua vida, seja a sua alimentação diária. Então eu faço esse convite agora, no nome de Jesus o Cristo. Se há alguém aqui esta noite, não importa se você está na igreja há 10 anos, 20 anos, mas se você não tem certeza da sua salvação em Jesus, do perdão dos seus pecados, eu te convido com amor a você sair do seu lugar e você vir aqui diante desse altar em forma testemunhal, como um testemunho público de que você está indo a Jesus, não para provar a igreja, mas para provar ao diabo que você está recebendo Jesus e que o império das trevas não tem mais domínio sobre você. Tanto a você que está aqui essa noite, já frequenta a igreja há um bom tempo, frequenta cursos, frequenta alguns eventos, mas ainda não decidiu na sua alma a receber Jesus como seu Senhor, como perdoador dos seus pecados. Enquanto não fizerdes isso, disse Paulo, não há salvação, porque a salvação está no confessar e receber Jesus. Eu te ofereço essa oportunidade, no nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa esta noite que tem a ousadia de entregar a sua vida para Jesus? Se você não tiver essa força, basta levantar uma de suas mãos e a gente vai ajudar você. Se houver alguém aqui essa noite, vem, minha filhinha, vem. Vem para Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa? Por favor, ore enquanto você está aqui. Não observe, clame. Como foi cantado aqui, o clamor dos filhos. Onde está a segunda pessoa esta noite? Onde está você que nasceu na igreja, mas não tem certeza de sua salvação? Vem, meu filho querido, vem. Jovens, cadê vocês? Oh, bem-vindo. Onde está a terceira pessoa aqui esta noite? Oh,
Onde está a terceira pessoa? Abraça essa moça, abraça. Onde está a terceira pessoa esta noite? Eu ainda insisto com você. Insisto. Decida hoje por Jesus. Decida. É uma decisão pessoal. Só você pode decidir. Levar Jesus dentro de você, só você pode decidir. Onde está a terceira pessoa? Onde você estiver, levante uma de suas mãos, eu vou abençoar você. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Eu ficaria aqui a noite inteira, porque o seu valor excede o mundo. Eu insisto mais uma vez. Por fim, você que ainda não sente a tua salvação vibrando, sabe? Você sabe que você não sente. Você sabe que você não tem certeza de que você é salvo em Jesus. Que se você morrer agora, ou se Jesus vir agora, você não sabe o seu destino. Então eu quero corrigir isso em nome de Jesus. Se você quer saber o teu destino, ter a certeza dele em Jesus, eu te convido, mesmo que você seja batizado, seja membro, cante no louvor, não importa, mas se você não tem certeza da sua salvação, corrige isso agora. Corre para Jesus agora e diga para ele: eu quero sentir, Senhor, quero sentir o gozo na alma da salvação. Alguém? Não sinta vergonha, sinta prazer, sinta alegria em Cristo Jesus. Vem, meu filho amado, vem, vem. A terceira pessoa está aqui. Onde está a quarta pessoa que quer esta noite dizer: pastor, eu decido entregar meu coração inteiro para Jesus, sem reserva, eu decido. Vem, espera mais não, você já esperou demais. Vem agora, vem para Jesus esta noite. Vem entregar sua vida para Ele cuidar de você. Você vai ver como é bom ser amado por Jesus, como é bom ser amado por Ele. Oh, aleluia. Há mais alguém? Eu quero orar agora. Há mais alguém? Há mais alguém? Uma última vez eu insisto. Oh, há mais alguém que queira entregar-se a Jesus? Vem, minha filha, corre, volta, vem. Volta para Ele, volta, corre para Ele, corre para Ele, corre. Oh, Jesus. Mais alguém que queira voltar para Ele, se entregar para Ele? Oh, você tem muito valor. Oh, o diabo está perdendo, porque as trevas estão se esvaindo e a luz está entrando sobre essas vidas. Há mais alguém? Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei disso. Tem muita gente aqui ouvindo Ele. Venha, atende a voz dEle. Venha. Ah, como eu queria tanto que você viesse. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Toda a igreja feche seus olhos. Toda a igreja. Talvez você tenha algum temor em função de alguém te ver. Agora toda a igreja está com os olhos fechados. Ninguém está te vendo. Quer sair do seu lugar? E quer vir agora, quando todos estão com os olhinhos fechados? Venha, sai do seu lugar. Não importa quem, quando, onde você seja. Vem mesmo. Sai do seu lugar. Vem sentir a sua salvação, vem. Vem sentir o sangue de Jesus vertendo nas suas veias, vem. Vem sentir o calor do Espírito Santo dentro de você, vem. Oh, Pai amado, estas pessoas estão se entregando a Teu Filho Jesus.
E a tua palavra diz que ninguém vem a Jesus se o Senhor não trouxer. E teu filho Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. E essas pessoas estão vindo por meio dele ao teu colo, Paizinho. Portanto, perdoa-lhes os pecados agora. Lava elas no teu sangue. Que o diabo não tenha mais acusação sobre suas mentes, mas que hoje, no nome de Jesus, elas sejam livres. Elas possam ser livres, porque a luz entrou. A luz entrou. E agora, Senhor, o nome delas esteja escrito no livro da vida. Essas 5 pessoas que estão em Ti, sejam elas agora cheias do Teu amor e do Teu cuidado. Que a igreja aqui as cuide e as ame, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, quem pode aplaudir ao Rei por conta dessas vidas? Quem pode sair do seu lugar e abraçar essas vidas? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode celebrar a vida?